Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tainá e hoje nós vamos estudar sociologia, tá? Vamos falar sobre um sociólogo muito importante chamado Max Weber, que provavelmente é o assunto aí que você está estudando, dando aquela pesquisadinha, não é? E chegou até esse vídeo. Então deixa um like, por favor, para ajudar e vamos falar desse tema importante, tá? Que é uma das bases da sociologia, tá? Max Weber foi um sociólogo muito importante, tá? E junto com Karl Marx e Emile Durkheim, ele faz parte do que estudamos hoje na sociologia. E antes de começar, eu queria dizer que às vezes a sociologia parece uma matéria meio óbvia, né? A gente estuda certos fatos sociais, tá? Certos teóricos e pensa assim, caramba, mas isso é tão óbvio, isso é tão, sabe? Tá, mas naquela época não era, tá? Aquilo ali foi muito inovador, tá? 100, 200 anos atrás. Então, é óbvio pra gente agora. E isso, essa obviedade, ela parece que não serve pra nada, mas quando você estiver fazendo o seu trabalho de conclusão de curso, vai te servir. Você vai lembrar de mim, tá? Escuta o que a titia tá falando. Mas então, quem foi Max Weber? A gente estuda história, estuda sociologia, tá acostumado a estudar só dinossauros, né? Pessoas da casa do cara. Mas enfim, Max Weber é novinho, ele não é tão antigo assim, tá? Ele nasceu em 1864 na Alemanha, tá? Então ele estava vivendo, tá? Quando ele ficou mais velho, adolescente, adulto, vivendo o auge do Estado prussiano, tá? O auge da formação da Alemanha nas mãos de Otto von Bismarck. Então, o Estado alemão estava se fortalecendo, tá? Se centralizando, e isso interferiu muito na obra dele, tá? Como sociólogo, nos estudos dele. Como eu falei nas outras aulas, ele também passou pelo período do positivismo, tá? Ele bebeu dessa escola, porém ele não aceitou assim, sabe? Sem pensar. Ele foi um dos primeiros que questionou o positivismo, né? Ele falou assim, peraí, não dá pra exatificar tudo, tá? Ciências humanas são ciências humanas, são pessoas, cultura. Não tem como tratar como matemática, biologia, química, enfim. Ele foi um dos primeiros a falar, peraí, tá? Ciências humanas, tu é bem assim. Para Weber, a cultura era um dos elementos mais importantes. E o foco dele, o foco do estudo dele era na ação social, tá? E nos agentes dessa ação social. Ele dizia que a ação social se orienta para a ação dos outros, tá? Ou seja, uma ação que se orienta para si mesmo ou para fim nenhum, ela não é social. Então, a ação social ela se orienta para a ação dos outros, de outros agentes. Quando nós estudamos sobre Karl Marx, por exemplo, Karl Marx, ele é muito focado na economia, tá? Ele dizia que a economia interferia na sociedade, tá? Nas ações sociais. E Weber, ele leva isso em consideração, mas ele também diz que o contrário também ocorre, que as ações sociais, ou seja, que a sociedade interfere na economia. Então, por isso que esses sociólogos são estudados juntos, tá? E a obra mais importante de Max Weber é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Quando ele desenvolveu essa obra, várias coisas ficaram mais claras nos seus estudos. Por exemplo, Max Weber elenca tipos de ideias, tá? Essas ideias de modo cru, meio que fixo, mas ele coloca observações para que essas ideias sejam interpretadas conjuntamente, tá? Até porque somos humanos. Vocês vão entender do que eu tô falando. Ele elenca o primeiro tipo de ação, que é a ação racional com direção a fins. O segundo tipo é a ação racional com direção a valores. O terceiro tipo é a ação afetiva. E o quarto tipo é a ação adicional. A ação racional com direção a fins é aquele tipo de atitude, aquele tipo de ação que você toma para atingir um objetivo bem demarcado, bem objetivo, sabe? Bem específico. Por exemplo, eu vou estudar para o Enem para ser aprovado numa universidade pública. Então, isso está bem claro na sua mente, é bem objetivo.
Já a ação racional com direção a valores é aquele tipo de ação que você tem, mas por uma ideologia que você guarda aí no teu coração, tá? Por exemplo, quando você acredita que deve realizar uma primeira comunhão na igreja, porque aquilo ali é um valor, tá? Que você guarda, você é seguidor, tá? Do cristianismo, do catolicismo, então aquilo ali é uma ação racional que você toma racionalmente, mas baseada nos seus valores, tá? No que tá aí dentro desse teu coração. Já a ação afetiva é a ação que você toma sem muito pensar, tá? Por exemplo, uma briga, tá? Coisas que são movidas pelas emoções, por exemplo, um encontro de amor, tá? Então, essas são ações afetivas. E as ações tradicionais são aquelas ações que a gente toma sem pensar, meio que por uma imposição social, tá? Por exemplo, a criança que acorda de manhã cedo e vai para a escola, ela não tá pensando muito sobre aquilo, ela simplesmente vai e não reflete sobre aquilo, primeiro porque ela é uma criança, segundo porque ela está sendo obrigada pelos pais. Max Weber conceitua a modernidade, tá? A idade moderna, como um período importante, por quê? É o período que ele caracteriza como racional, burocrático e onde há um desencantamento do mundo. A racionalidade está acima da religião, tá? Isso daí ele foi fortemente influenciado pelo que, gente? Pelos ideais iluministas, tá? Que eu já falei em outras aulas. A burocratização entra aí nesse lelê porque é como se fosse uma coisa ocasionada pela racionalização, tá? O que é a burocratização? A burocratização é a organização em etapas, tá? De tudo que a gente faz na vida. Então, para ele, a sociedade burocrática ela é mais evoluída do que as outras que não são tão burocráticas assim. Claro que hoje em dia aqui no Brasil a gente tem ódio a esse tipo de burocratização. Mas Max Weber naquela época não viveu no Brasil, né? Então, para ele isso daí era um sinal positivo de evolução social. E o desencantamento do mundo seria o afastamento, tá? Dessas visões religiosas, espirituais e metafísicas que explicavam o passado na Idade Média. Isso tudo que eu tô falando, gente, tá muito, sabe, muito eurocentrizado. Não sei nem se essa palavra existe, mas enfim, é tudo muito na visão do europeu. Porque nesse período, no mundo, tava rolando outras coisas, outras filosofias, coisas evoluindo e regredindo, enfim. Mas Weber viveu aí nesse período da Europa, tá? No período aí do positivismo. E isso, claro, que afetou e interferiu nas ideias dele. Outra coisa muito importante que Max Weber nos faz estudar, nos faz refletir, é sobre o direito. É o direito mesmo, tá? As leis. Por quê? No auge da Revolução Francesa e no positivismo, foi muito se falado sobre igualdade. Então, a igualdade torna os homens, tá, os seres humanos, impessoais. Então, a impessoalidade é importante nesse sentido. Weber fala sobre isso, tá? E claro que a impessoalidade sempre é alimentada pelo direito, pelas leis. Até hoje, nossa Constituição, tá? Os direitos humanos, tudo que resguarda esses tratados. Enfim, isso daí sabe, absorvido, né? Engolido pela gente até nos dias de hoje. E um dos ensinamentos mais importantes quando se fala de Weber, tá? É sobre a sua obra, tá? A Ética Protestante. Por quê? O Weber, ele meio que critica essas religiões que ele considera como religiões orientais, politeístas e sem uma organização, tá? Na visão dele. E o protestantismo de Martinho Lutero, para ele, seria uma exceção, tá? Seria uma religião mais com um ar mais racional, tá? Porque o protestantismo, ele é baseado no trabalho, tá? Então, o protestante daquela época, não sei se os de hoje em dia também acreditam nisso, mas enfim, eles acreditavam que a salvação, né, a elevação espiritual, o reino dos céus, enfim, ele seria conquistado através do trabalho e de abrir mão, sabe, de luxos e ostentação, enfim, de prazeres da vida, né?
Enfim, então Weber via o protestantismo como um alicerce que interferiu no capitalismo, tá? O capitalismo se desenvolveu nessa lógica trabalhista, tá? Na lógica de produção acelerada, enfim. E Max Weber viu, né, a cultura, por isso que nós falamos que ele se opõe a Marx nesse sentido, tá? De ver como que a cultura interferiu na economia, tá? E não a economia na cultura. Mas é claro que isso daí, existem muitos estudos que podem se aprofundar e entender melhor a sociedade daquela época para dizer o que realmente, o que interferiu em quê, né? Bom, mas enfim, gente, espero que tenham gostado dessa aula, tá? Espero que tenham gostado do vídeo e tenha te ajudado aí. E lembre-se sempre, como eu falei no início do vídeo, a sociologia, ela às vezes parece óbvia, mas é importante você entender esses conceitos, porque isso daí vai te ajudar nos teus trabalhos acadêmicos, tá? Quando você entra numa faculdade, você não está só procurando uma profissão, você está contribuindo com uma comunidade científica, na teoria. Mas, enfim, você está contribuindo. E para você contribuir com essa comunidade, você precisa desenvolver trabalhos. E a sociologia e a filosofia vem para isso, tá? Para te ajudar a desenvolver trabalhos que contribuam com o teu campo, tá? Profissional escolhido, tá bom? Um beijo, tchauzinho, até mais. Tchau!